Oi, gente, nós estamos aqui hoje no Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrada, da doutora Elizabeth Castellon Conquevix. Estamos aqui com ela, num ambiente assim muito gostoso, muito agradável. Estamos sentadas as duas em duas poltronas verdes escuras, com um puff azul claro entre nós. Atrás tem um sofá marrom com almofadas amarelas. A doutora Elizabeth é morena, tem cabelos negros e longos, está vestida com uma roupa preta com jaleco branco. E eu, como já disse para vocês, sou também morena, meus cabelos são castanhos, escuros na altura dos ombros, estou de calça jeans e camisa branca. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autismo com a doutora Elizabeth. E então, doutora, estamos no mês de abril, né, doutora Elizabeth? Já é um mês que sempre remete ao autismo, né? Dia 2 foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu quero que você nos fale um pouquinho sobre a caracterização do autismo, né? Esse nosso canal é voltado para os pais, né? Para os pais que estão nos assistindo. Que você desse algum esclarecimento sobre o autismo e depois falar um pouquinho, dê algumas dicas para os nossos pais, doutora. O que eles podem fazer durante esse período de isolamento, que as crianças não estão indo para a escola, para ajudar em casa? Bem, o autismo, ele é, como a gente sabe, é um espectro, ou seja, ele tem não só um grau de severidade que varia muito, mas ele tem formas qualitativas de manifestação que também são muito variáveis. Então, eu posso ter muita coisa. O que todas essas coisas têm em comum é que são pessoas com uma dificuldade muito grande de socialização, de comunicação, com uma dificuldade muito grande com mudanças, elas têm pouca flexibilidade cognitiva e têm interesses restritos. Então, isso seria uma definição que tenta abarcar, como eles falam em inglês, eles usam o termo guarda-chuva, né? Então, num guarda-chuva muito amplo, um conjunto de pessoas que podem ser muito diferentes. Eu posso ter pessoas com autismo que têm déficit intelectual, outras têm epilepsia, outras têm muita hiperatividade, outras não têm nada disso. Mas a característica principal é uma alteração no comportamento. Então, o autismo não tem muito a ver com a inteligência, ele não tem também a ver se a pessoa é agressiva ou não, ele tem a ver com o comportamento no sentido de expressar as emoções, entender a expressão da emoção do outro e conseguir interagir. Então, é uma dificuldade de interação. Então, a pessoa com autismo, primeira coisa assim, eu não quero me confundir aqui. A curiosidade que muitas pessoas... Autismo é doença ou não é doença? É doença. Tem cura? É doença e não tem cura. O que as pessoas falam é assim, é que como o espectro é muito grande, eu posso ser uma pessoa que tenho traços de autismo e a minha cognição é normal, de forma que eu e a minha socialização, embora tenha dificuldades, ela não é tão restrita assim. Então, eu me caso, eu tenho filhos, eu me formo, eu trabalho, eu faço tudo. E esse grupo de pessoas é denominado, recebia o nome de síndrome de Asperger ou transtorno de Asperger. Só que, na realidade, a síndrome de Asperger é também autismo. Seria um autismo leve, com as habilidades cognitivas preservadas, a minha capacidade de abstração, de julgamento, e muitas coisas são preservadas, de forma que eu posso me desempenhar muito bem. E essas pessoas, com razão, elas não querem aceitar serem vistas nas características do seu comportamento como doentes. Elas falam, não, eu tenho um jeito diferente de ser, e eu gosto do meu jeito diferente de ser. Tudo bem. Ótimo. Né? Assim, agora, do ponto que você perguntando para uma médica, do ponto de vista médico, está dentro daquilo que a gente entende como transtorno, por a gente entender que aquilo se associa a uma dificuldade de socialização e de comunicação e de entender como é que o outro está pensando, como é que o outro está sentindo. Mas esse é um dilema na psiquiatria, um dilema não, é um desafio na psiquiatria. Por quê? Porque a psiquiatria trabalha tradicionalmente como ideias categóricas, ou seja, você classifica, é doente, tem isso ou não é doente. Mas a gente sabe que as características humanas, elas se distribuem de forma dimensional, gradual, existe todos os tons de cinza, né? Então tem muitas pessoas que estão ali, que têm traços de uma coisa e traços de outra e não se consideram doentes. E não tem problema isso. Ah, certo, porque existe mesmo, né? Principalmente assim no meio educacional, né, no nosso meio, não, autismo não é uma doença, não é considerado doença. Agora existe também uma outra questão.
Pode falar Asperger, não pode falar Asperger. Não se usa mais essa nomenclatura, se usa essa nomenclatura. Então, são curiosidades também que eu quero que você esclareça. O Asperger, ele foi um médico austríaco, por isso que a gente pronuncia o G com Ger, Asperger, né? isso. Asperger, porque seria a pronúncia correta do nome dessa pessoa, desse médico. E ele descreveu, então, essa síndrome num conjunto de crianças. O que aconteceu é que o DSM-5 é um livro que é feito, que ele é um catálogo, um formulário que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, essa associação se reúne, dela fazem parte não apenas os americanos, mas psiquiatras de todo o mundo, que são tidos como experts, então eles pegam os experts daquela área, que se prontificam a participar, e discutem no decorrer dos anos os critérios diagnósticos para as doenças. Será que existe essa doença? Será que ela não existe? Quais são os critérios? Tá? Eles têm métodos para ver isso. E eles tiraram o nome Asperger da nomenclatura desse formulário deles. Certo. Porque muitos pais, parece que principalmente nos Estados Unidos, muitos pais não aceitavam que o filho fosse chamado de autista, eles falavam Asperger como se fosse um eufemismo, como se fosse uma forma de esconder uma condição que era real. E todo mundo queria ser Asperger, ninguém queria ser autista. Isso é uma coisa que eu li em algum lugar, como se fosse assim, como uma justificativa por que eles tiraram esse termo Asperger. Só que assim, o DSM-5 é um livro sério, mas ele não é uma Bíblia, né? Ele é um catálogo que orienta diagnóstico de psiquiatras, é de bom senso que um psiquiatra se oriente, que ele use a nomenclatura, mas não que o termo síndrome de Asperger pode ser usado, deve ser usado, vai continuar sendo usado independentemente do DSM-5, porque já existem sociedades, grupos, ONGs e até nos Estados Unidos eles se denominam ASPs, então ele já é um termo que está cunhado e já tem tradição, assim. E essa também não é bem uma questão científica, né? Certo. Existe um espectro e esse espectro envolve pessoas com as mais diferentes sintomatologias, com as mais diferentes manifestações, todas elas têm em comum essa dificuldade de socialização, de interação, de comunicação, né? E alguns têm o quadro de uma forma mais leve, eles funcionam melhor na sociedade e aí eles têm esse nome de Asperger. Então pode usar. Ótimo, ótimo, legal, porque a gente lê em institutos, eu já li, né, o autismo não é considerado uma doença, portanto ele não tem cura porque ele não é uma doença, também quando tem você essa caracteriza confusão. uma coisa como doença dentro da psiquiatria, você chama uma coisa de doença guiando-se simplificadamente por 2 parâmetros. Um é o sofrimento. É um jeito de ser que causa sofrimento? Sim ou não? Se causar sofrimento, então, é um transtorno que a gente tem o direito de pensar que aquela pessoa merece ajuda. O outro parâmetro é a disfunção. O que a gente chama de disfunção? Tá? Ele não consegue funcionar muito bem no mundo que ele vive. Eu não consigo exercer muito bem meu papel de esposa, ou meu papel de médica, ou meu papel de professora, ou meu papel de filha, ou eu não consigo administrar muito bem as coisas da minha casa, então eu posso até falar, olha, talvez eu não sofra tanto, mas eu não consigo gerir a minha vida de uma forma independente. Então esses são critérios que a gente usa, são questionáveis, tudo é questionável, mas a gente entende que a maioria das pessoas que tem o transtorno do espectro do autismo, eles precisam sim de ajuda, eles precisam de supervisão, eles têm várias dificuldades, eles têm muito sofrimento, o sofrimento é em parte por causa do estigma, em parte por causa do bullying, mas em parte também por causa das dificuldades deles. Então, por isso que a gente caracteriza como transtorno, sim. Muito jóia, interessante. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixa o seu like e manda esse vídeo para alguém. Obrigada!